Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus por aqui, tudo em paz. Hoje mais um momento, né, de aprendizado, um assunto super interessante, em alta, eu diria, mas antes também de mais nada, nós vamos assistir uma vinheta para que a gente já entre no nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Recuperação em Foco. Agora sim, boa noite a você que está entrando pela plataforma Facebook, boa noite a você que está entrando pela plataforma YouTube, contemplando aqui as nossas atividades do canal Recuperação em Foco. É um canal onde eu costumo dizer que as pessoas podem entrar, ficar à vontade, compartilhar as nossas atividades, contribuir com os comentários, interagir conosco, tirar suas dúvidas. A gente vai estar aqui pronto para poder atendê-los, tá? Eu sou Jairo Teles, conselheiro em Independência Química e idealizador desse canal, e hoje trazendo uma neuropsicóloga para poder conversar conosco através de um assunto muito importante, né, que é a TAG. Mas, Luzinete, se apresente, faça as honras, esse é o teu momento para que as pessoas te conheçam. Seja bem-vindo ao canal. Obrigado, Jairo. Boa noite a todos, né? Para mim é uma honra estar participando dessa live, minha primeira vez em live, né? E, como já foi dito, eu sou a Luzinete Vilelas da Silva, eu sou pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica. Atuo com crianças, jovens e adultos, idosos, na minha clínica, que é aqui na Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba. Sou cristã, né? Frequento uma igreja batista, tenho um filho lindo, Luiz Felipe, a minha nora Maísa, e o meu marido Luiz Augusto, que é lindo também. Não posso esquecer de falar da Bia, tá? A Bia, minha sobrinha linda, que sempre me ajuda em tudo que eu preciso, principalmente nas tecnologias. Legal, legal. Obrigado de você ter aceito o convite do Recuperação em Foco e aqui trazer muito conteúdo, né, através do teu conhecimento, prática, clínica e os seus atendimentos, né? Então, pessoal, você que está entrando pela plataforma Facebook, para que o seu comentário seja colocado junto com a sua foto, acesse aqui embaixo, ó, streamyard.com/Facebook. Como é que eu faço isso? Clica no meio da tela, vai aparecer a descrição da nossa convidada e do programa, e lá embaixo tem um endereçozinho azul, você clica nele, vai ser direcionado a uma outra telinha, você faz o seu login pelo teu Gmail ou pelo teu login pelo Facebook, e aí você volta para cá e contribui com o seu comentário para sair como eu fiz agora aqui, ó. Recuperação em Foco deseja a todos que sejam muito bem-vindos. Então, a sua foto com o seu comentário vai aparecer a partir do teu ingresso lá, tá?
Bom, o título da nossa live hoje é TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizada. Quem nunca, né, Luzinete? Quem nunca? Porque, assim, esse assunto, eu diria que é uma das demandas maiores que aparecem nas clínicas, e hoje você vai poder falar sobre essa tua atuação e essa tua oferta de trabalho, né, que é um trabalho, mas que você também atende e acolhe as pessoas, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, por que a gente escolheu esse tema, né? Tem tudo a ver com o canal Recuperação em Foco, falar sobre a TAG, falar sobre ansiedade, aonde gera ansiedade, como a ansiedade se torna ansiedade, qual que é o viés da origem, né, disso tudo. E aí eu fiz uma pesquisa, ó, o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, é um distúrbio caracterizado pelas preocupações excessivas ou expectativas apreensivas, persistente e de difícil controle, que perdura por 6 meses, no mínimo, e aí, né, você encontra o tratamento, você encontra o profissional que vai te acolher e vai te fazer as orientações, né? E aí, faça nos comentários, você que já teve algum sintoma, você que já tem, né, esse sintoma, você que conhece algumas pessoas que sofrem disso, que hoje vai ser muito bacana o nosso bate-papo aqui. Você quer começar falando sobre como você decidiu, Luzinete, esse caminho, como que você quis galgar esses degraus e hoje atuar nessa posição? Olha, eu decidi esse caminho porque quando eu dava aula, sempre aparecia na minha sala alunos que precisavam sempre de um algo a mais. E eu tive uma diretora que ela falava assim, eu vou pôr na sala da Luzinete porque ela dá conta. E assim, eu entendia aquele aluno como sendo meu. Então, ele sendo meu, ele era meu aquele ano todo. E era minha responsabilidade, eu precisava dar conta. E aí eu ia pesquisar, eu ia estudar, e aí foi quando eu resolvi fazer psicopedagogia. E aí eu fiz psicopedagogia, só que eu achei que a psicopedagogia, legal, bacana, eu utilizo, gosto da psicopedagogia, mas eu fui convidada para assistir uma aula com o professor Romero Brito, né, sobre neurociências. E a partir daí dessa aula eu me apaixonei e acabei fazendo a pós-graduação em neuropsicopedagogia. E aí eu comecei a entender o processo do desenvolvimento humano a partir da formação do cérebro. Cada área, cada atuação, e percebendo que se alguma área ali do cérebro não estiver ok, não vai gerar aprendizagem. Então, a gente vai precisar redirecionar, organizar e ativar as conexões sinápticas para que essa aprendizagem aconteça. E aí eu era dona de uma pré-escola, e só que eu via que não estava me satisfazendo como pessoa, porque me tomava muito tempo, dono de escola, às vezes você tem que trabalhar de segunda a segunda, e veio a Covid, foi quando eu resolvi vender a escola e resolvi abrir a minha clínica e trabalhar somente com isso. E eu tenho me sentido muito feliz, tenho trabalhado e trabalho no Projeto Viver, em São Paulo, onde eu auxilio ali as crianças que têm problemas cognitivos e dificuldades de aprendizagem, problema de memória, problema de TDAH, diversos transtornos. E ali a gente pode auxiliar, né, com algo a mais. Também ajudei ali no escritório político do Guto, o ano retrasado e o ano passado, só que esse ano, por conta de demanda de horário, eu não vou conseguir dar continuidade lá. Mas, assim, as pessoas que passaram comigo, eu deixei aberto, que se precisarem, pode marcar o horário, que eu continuo fazendo o trabalho com eles da maneira como eu fazia lá. Muito legal, que trajetória, né? Bacana.
veio da pedagogia, que eu acho que tem tudo a ver hoje, o mundo gira em torno das coisas mais pedagógicas, né? Mais orientativas e mais... Eu acho que o poder de absorção vem pela pedagogia, pelo método prático, e eu acho que tem tudo a ver. E aí a gente tem que fazer alguma menção também no Paulo Freire, né? Que ele foi uma das pessoas aí muito importantes quanto à pedagogia. Mas, assim, eu queria perguntar, assim, uma coisa, até uma curiosidade, Luzinete. A TAG, como a gente já observou, é algo que é um distúrbio caracterizado de preocupações excessivas, né? Como que isso acontece? Nós somos movidos a estímulos diários, né? E tudo é estímulo. Estou dentro da minha casa, estou vendo a televisão, sou estimulado, olho para o portão, sou estimulado ou pelo carro que passa, ou pelo motoqueiro entregando a pizza no vizinho, vários estímulos, né? E meu pensamento também, ele é descontrolado, milhões de pensamentos. E como que isso acontece, né? E isso tem algum viés de cura? Então, né, assim, tem a ansiedade, que é a ansiedade que impulsiona a gente para a vida, que impulsiona a gente a fazer, a gente realizar, é aquele friozinho na barriga que dá antes da gente realizar alguma atividade e que é normal. E tem a ansiedade, que é a ansiedade negativa, que é a ansiedade que é patologia. E que aí entra, tem a TAG, tem outros tipos de ansiedade, tem vários tipos de ansiedade. Hoje nós vamos tratar da TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. E normalmente isso acontece quando alguns processos químicos acontecem no cérebro da pessoa. E eu até coloquei aí que acontece também porque é um transtorno. Então, tem algo diferente, algo que não está funcionando certo, que não está fazendo a sua função devida no cérebro da pessoa, e por isso ela começa a ter os pensamentos acelerados, ela começa a ficar pensando na mesma coisa, e principalmente quando ela está muito triste, né, por algum motivo que aconteceu. No caso, eu tenho TAG, né? E comigo aconteceu quando eu descobri que a minha mãe, ela estava com câncer, né? E assim desencadeou. E também eu sempre tive questão com remédios. Então, assim, aí eu tinha alergias a remédio, eu sou alérgica de pirona. Só que aí, depois que a minha mãe ficou doente e eu tive que lidar com muitos remédios que ela tinha que tomar, o que aconteceu comigo? Eu comecei, quando ficava doente, todos os remédios me davam alergia. E assim, como assim todos os remédios darem alergia? E aí eu tive que procurar por um profissional da saúde. Fui no alergista, ela fez os exames de sangue e tudo, e ela verificou que eu não tenho alergia de nada. Então, era um processo emocional. Então, assim, tem os critérios para a gente descobrir se você tem transtorno de ansiedade realmente ou se você está passando, é só um período de estresse, por alguma ocorrência que está acontecendo. Então, você precisa seguir esses 6 passos e precisa acontecer por mais de 6 meses para você poder determinar. Porque, às vezes, você pode estar ansioso porque você perdeu um ente querido. Às vezes, você pode estar ansioso porque você vai iniciar um trabalho novo. Às vezes você pode estar ansioso por conta da sua esposa, que está esperando um neném, é uma gravidez difícil, mas isso não quer dizer que você tenha o transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, é uma coisa que é bem criteriosa. Você primeiro tem que passar pelo crivo dos 6 passos. E depois do crivo dos 6 passos, você tem que ver a questão fisiológica, se você não tem nenhum problema de saúde, principalmente, por exemplo, a tireoide, ela pode desencadear transtornos de ansiedade que não é o TAG. E aí você pode confundir um pouco. E a questão fisiológica também, ela disfarça muito, porque você acelera o coração, tem gente que aumenta a pressão, tem sudorese na mão,
tem diarreia, tem dores musculares. Então, assim, aí você tem que ir seguindo esses critérios para poder determinar, porque determinando a dificuldade do TAG é você determinar se realmente você tem TAG, para depois você iniciar a procura do tratamento. No meu caso, foi difícil diagnosticar que era TAG, porque, assim, eu vejo que os profissionais de saúde dos pronto-socorros, eles não estão, hoje em dia, acredito, eu estou falando isso há 3 anos atrás, tá? Mas, assim, não sei hoje. Mas, na época, eu ouvi uma enfermeira falar que eu estava com frescura, entendeu? Porque eu me sentia segura lá onde tinha o aparelho de pressão. Eu me sentia segura lá e acabava a minha crise. Só que ela não queria deixar eu ficar sentada lá, porque diz ela, mesmo eu tendo convênio, que eu estava ocupando uma maca, né? Então, é assim. E também tem muitos preconceitos, porque você tem que procurar um psiquiatra. As pessoas, até hoje em dia, elas acham que psiquiatra é médico para louco, e que já acham que vão te pôr numa camisa de força, que você não vai ser mais considerado como um bom profissional. Então, e não tem nada a ver com isso, é um transtorno, é uma doença, uma patologia que precisa ser tratado, né? E muitas vezes precisa ser tratado com medicamentos. Uhum. É isso que eu ia falar, né? A gente falou um pouquinho, deu uma pincelada, né? A primeiro momento, daqui a pouco a gente vai falar sobre mais coisas sobre a TAG, mas, assim, para a gente entender, para o pessoal de casa entender, o transtorno é uma anomalia que dificulta todo o desenvolvimento dentro do cérebro, e isso é considerado um transtorno. Isso. Perfeito. Então, assim, e depois que você falou essas características, né, da ansiedade, e essas diferenças delas, né, quais são os primeiros sintomas depois de 6 meses, depois dessa questão toda já identificada, quais são os sintomas da ansiedade generalizada? Sudorese na mão? Um dos primeiros sintomas é a pessoa ficar com um pensamento fixo numa coisa só e em coisas negativas. A autoestima da pessoa, ela fica lá embaixo. Ela acredita que ela não é capaz de fazer, não é capaz de realizar, ela acaba se escondendo das pessoas, atrapalha a vida social dela, porque ela fica com medo de ter crise na frente das pessoas, e a crise não é legal, não é fácil, e assim, nem sempre as pessoas vão entender quando vê a pessoa com a crise, porque tem pessoas que têm crise que o corpo todo treme, tem pessoa que tem crise que ela precisa extravasar, precisa gritar para colocar para fora, e assim, e tem pessoas que acabam tendo diarreia, pensa você ter que ir no evento e de repente você não conseguir controlar e você não vai conseguir participar daquele evento. Então, assim, causa um prejuízo na sua vida social, na sua vida profissional, na sua vida em família. Pensa na minha vida em família, eu todo dia, no final do dia, meu marido tem que me levar no pronto-socorro. Puxa vida. Né? E assim, o meu filho tem que me dar remédio. Ele colocava o remédio na minha boca, eu chorava para tomar o remédio, porque eu acreditava que o remédio ia me dar alergia, entendeu? Então, assim, é bem complicado. Então, assim, você fica com um pensamento fixo naquilo. E aí, aquele pensamento, ele fica rodando na sua cabeça, ele fica rodando. O Augusto Cury, ele fala da síndrome do pensamento acelerado. E é realmente o que acontece, você fica com aquele pensamento o tempo todo, como se a qualquer momento fosse acontecer alguma coisa ruim com você. Sim. E isso acaba prejudicando, como você falou, aonde você está, no seu trabalho, a sua produtividade, né? Você fica ali muito preocupado do que você pode ou não fazer, né? E aí, também eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho o que o DSM traz a respeito da TAG. Você pode falar para nós, Edna? Posso. O DSM, ele fala assim, que existe 6 critérios diagnósticos, né, e que precisa ocorrer por mais de 6 meses. O primeiro é a inquietação, a fatigabilidade, a pessoa fica cansada o tempo todo, ela não tem disposição para nada, fica bem parecido com depressão, sabe? A pessoa, ela
só pensa em querer dormir, ela não quer levantar, a vida perdeu o sentido, perde os propósitos, porque ela não consegue ter os enfrentamentos que precisa ter para viver. Então, ela perde esse sentido. E tem a dificuldade de se concentrar. Então, assim, você precisa, se você estiver estudando, você não vai conseguir se concentrar para estudar. Você não vai conseguir ler um livro. Você não vai conseguir reter a informação daquele livro. E tem a irritabilidade. Tudo te irrita. Tudo te irrita. Você, às vezes, acredita que a pessoa está olhando, quando a pessoa não está nem se importando com você, você acha que tudo é com você, que você é o foco da atenção e que tudo é com você. Aquela pessoa está te olhando, aquela pessoa está te criticando, é porque você é feio, é porque você é burro, é porque você não sabe nada. E isso varia de pessoa para pessoa. E tensão muscular. Pode concluir. Isso. Tem a tensão muscular, né, que a pessoa fica com muitas dores muscular, que fica parecendo com aquela enfermidade que a pessoa tem aquela... Eu esqueci agora o nome da doença, que eu até achei que eu tinha, que dói os músculos, dói todos os músculos do corpo, e dói tudo, e que você precisa tomar medicamentos. Isso que eu ia... A próxima pergunta seria essa, né? Qual que é a intervenção medicamentosa nisso tudo, né? Porque a gente sabe que... Né, e agora abrindo um pouquinho para os comentários, daqui a pouco eu vou dar uma boa noite para as pessoas que estão aí. Coloque no comentário, gente, se você teve algum sintoma ou conhece alguém que sofre com isso, ou se você já teve e já está em tratamento, ou já entende que sejam, como a gente estava falando nos bastidores, né? Viver com TAG é viver com um protocolo diferente. Não é deixar de viver, é ter um outro protocolo que você já sabe, que você já está sendo orientado, está no meio do tratamento, mas de uma outra maneira, né? Uma outra configuração. E aí você tem as suas responsabilidades, né? De você... os convites vão vir, e você tem aquela questão, será que eu consigo, de fato, participar desse evento? Será que eu não consigo? Será que esse convite que está sendo feito para mim, eu vou dar conta de verdade? Então, assim, eu acho que a ansiedade também, ela é algo que pode nos frear também, né? E assim, eu queria que você falasse essa questão de intervenção medicamentosa. Como que funciona, né? Em qual momento? Então, eu fui muito resistente a essa intervenção medicamentosa. Então, como eu tinha passado por eu tenho alergia a medicamento e eu já tive um choque anafilático por conta de medicamento errado. E depois eu precisei fazer uma detoxificação por conta desse medicamento que esse médico me passou. Eu não pude processá-lo porque ele não me deu receita, ele entregou o remédio, amostra grátis. Ele não era psiquiatra, ele era médico, clínico, e ele me deu remédio psiquiátrico para tomar. A psiquiatra que eu passei, a doutora Valéria, falou que o remédio era maravilhoso para quem tinha depressão, mas eu não tinha depressão. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com inibidor de apetite e eu fiquei com... atacou a gastrite, fiquei com refluxo e fiquei também com medo de tomar medicamento. Eu precisei tomar, para sair todo esse medicamento do meu corpo, eu precisei de 6 meses tomando antialérgicos para poder sair o efeito desse medicamento do meu corpo, e tomei Fernegan por um bom tempo. Só que aí o Fernegan, depois que desintoxicou o meu corpo, ele não fazia mais o efeito, meu corpo tremia tanto e eu não conseguia entender por que meu corpo tremia. E era a atuação do meu sistema nervoso central. Ele estava atacado, porque a TAG ataca o sistema nervoso central, e ele gera alguns prejuízos. Então, a gente fica irritado, a gente fica nervoso, a gente vê coisas que não estão acontecendo, e a gente fica com muito medo. Então, a princípio, achou-se até que eu tinha síndrome do pânico, quando, na realidade, eu tinha TAG. Até que a doutora Mônica, que era alergista, ela me encaminhou para a doutora Valéria. E lá, a doutora Valéria me passou os medicamentos, né, e eu me recusei a tomar, falei para ela que eu queria
fazer um tratamento alternativo, então ela passou acupuntura, eu fiz o tratamento com acupuntura e fitoterápico. E aí ela passou um calmante, né, o Rivotril, que eu tomei o Rivotril, para poder, porque o remédio ele demora 15 dias para fazer efeito, então ele vai bagunçar o cérebro primeiro, para depois ele estabilizar. Então precisa do calmante para você poder aguentar esses 15 dias aí, senão você não aguenta, porque o corpo treme, aí você acelera o coração, você fica muito triste, você só tem pensamentos negativos. E aí ela conversou comigo e ela foi conversando e eu peguei confiança na doutora. Então, eu tomei o medicamento porque eu confiei nela e iniciei o tratamento. Aí eu voltei com ela outro mês, aí ela foi passando outros medicamentos, até que ela realmente, quando ela viu que eu estava pronta para receber o medicamento, o tratamento, aí ela foi que ela me passou o tratamento. Mas eu já fui numa médica que ela passou para mim um medicamento que era de depressão. E aí eu fiquei com medo de tomar, voltei na minha médica e ela falou assim, olha, esse remédio de novo, ele é maravilhoso, mas para você que tem TAG, se você tomar, você vai ter uma crise nervosa, porque vai te acelerar muito, porque você é muito ansiosa e você está passando pelo processo da doença da sua mãe, você está lidando aí com algumas situações que nesse momento você vai precisar tomar o medicamento para você poder ir bem. Então eu passei um bom tempo tomando o Rivotril e tomava um outro medicamento que era a nível de folhas, que era o fitoterápico, que é um preparo com várias ervas que ela colocava e eu fui fazendo esse tratamento. Normalmente o tratamento vai de 1 ano e meio a 6 anos. No caso, como eu ia passar pelo processo de luto, ela estendeu mais esse tratamento aí, porque o TAG, para quem vai passar por um processo de luto, é bem maior, né? A pessoa, ela fica pensando em várias coisas que ainda não aconteceram nas notícias. Eu que recebi as notícias dos médicos, porque eu ia passar com a minha mãe no médico e a notícia era passada para mim, né? Então, eu tinha que lidar com essas coisas. Legal, legal. E assim, né, a gente está trazendo várias questões que isso é do dia a dia. Muitas pessoas sofrem com isso pós-pandemia, ou até antes da pandemia, ou durante, aconteceu algumas questões, sofreram algumas questões, e aí foi o despertar dessas doenças. Né? Vamos dar uma pausa aqui, quero falar uma boa noite para as pessoas, inclusive aquela dor no corpo todo, tem aqui no comentário, daqui a pouco eu coloco aqui. Certo. Vamos lá. A minha mãe está aqui, ó. Boa noite, mãe. Benção. Tamo junto aí. Obrigado por estar conosco aqui. Meu pai também está aqui, dando um salve para o Recuperação em Foco. Obrigado, família. Está aqui presente. A Edjane também está aqui conosco, é uma assistente social também, uma das pessoas parceiras aqui do nosso grupo, Recuperação em Foco. Continua conosco. A Miriam Dias também está aqui conosco essa noite. Obrigado pela sua participação, Miriam. Continua compartilhando aí as coisas e as nossas atividades. O Antônio Bonfim, não sei se é convidado teu, Luzinete, mas seja bem-vindo, Antônio. Está entrando lá pela plataforma YouTube. Seja bem-vindo, continua conosco aqui, compartilha os nossos momentos, faça a sua interação aqui nos comentários. Isso, está falando que ela não está conseguindo entrar, a minha sobrinha. Tem uma sobrinha aqui que já está aqui, ó. Tá, então tá bom, que eu vi a mensagem dela agora. A Bia. Beatriz já está aqui, ó lá na tela. Arrasou. Então tá bom. Colocou que eu tô arrasando. Essa Bia. Beijo, Bia. E aqui, ó, é a fibromialgia que você estava pensando? Isso. Legal. E é o corpo todo meio atrofiado, né? Isso, parece que você está com inflamação no corpo todo, né? Uhum. O Antônio Bonfim fala assim, ó, no dependente químico, as
racionalizações, por vezes sabotam o processo de recuperação. E assim, agora que a gente ia entrar um pouquinho, né? O transtorno de ansiedade generalizada, ele pode ser uma porta de entrada para uma dependência química, não por através da intervenção medicamentosa, mas pela ansiedade muito exacerbada e o descontrole de tudo isso pode ser uma porta de entrada para um transtorno de uso de substância? Pode, porque o álcool, ele é um ansiolítico natural. Então, se você tomar um pouco de álcool, você vai ficar mais relaxado, você vai conseguir fazer aquilo que você tinha que entregar e que muitas vezes você é ansioso, você não consegue entregar. Então, a pessoa pode começar com um pouco de álcool, aí depois ela pode experimentar a maconha, depois ela experimenta a cocaína, depois o crack, e com isso são, assim, a dopamina, que é a satisfação momentânea, né? É um neurotransmissor que vai fazer com que a pessoa tenha algumas sinapses no cérebro, e com isso ela vai sentir a satisfação na hora, vai se sentir legal, se sentir fazendo parte do ambiente que ela está, só que quando passar, ela vai piorar. Você fez 3 menções de substâncias. A perturbadora. Isso. A estimulante, né, que pode ser o crack, cocaína, e a depressora. Como é que funciona isso dentro do cérebro, sabendo que eu tenho um tag e são sensações diferentes? Cada substância ela promove uma sensação diferente. Imagino que isso pode acontecer dentro do cérebro, né? Sim, é muito estímulo para o cérebro, e assim, a questão do córtex frontal, que é a área do cérebro que ela é responsável pela parte da volição, da vontade, ela vai fazer com que esse transtorno aí aumente e vai diminuir, no caso, a questão da vontade dela, e ela não vai conseguir ter iniciativa para iniciar tratamento ou fazer, porque tem a questão do TAG, tem a questão da nossa iniciativa também, né? Tem a questão da iniciativa, da gente poder iniciar, querer o tratamento. As pessoas que estão à nossa volta, a família, é muito importante para essa recuperação, para ser estabelecido, de querer se tratar, mas a iniciativa, a pessoa querer e a pessoa iniciar essa ação é muito importante, mas muitas vezes acontece que a pessoa ela não tem forças para iniciar. O TAG, ele pode interferir, inclusive, no meu sono, por exemplo? Eu posso ter um sono interrompido, ou como é que funciona isso? Tem alguma coisa a ver? Tem a ver. Você não vai conseguir dormir direito. E você não dormindo direito, você não vai conseguir fazer o que a gente chama da faxina do cérebro. Porque o cérebro precisa desse sono para passar pelos estágios e migrar da parte do córtex, né, para migrar para a área da aprendizagem. Então, é muito importante isso, haver essa migração, porque se não houver essa migração, tudo que você vivenciou no dia vai ser apagado. O seu cérebro não vai entender o que era importante e o que não era importante. E o seu cérebro não entendendo isso, você não vai gerar aprendizagem. Pensa um aluno, ele ir para a escola, ir lá na sala de aula, ele tem crises de ansiedade, aí vai afetar a atenção dele, vai afetar a flexibilidade cognitiva, ele não vai conseguir fazer 2 coisas ao mesmo tempo, ele não vai conseguir prestar atenção na professora e anotar o que a professora está explicando, ele não vai conseguir interagir ali na sala de aula, e aí quando ele for dormir, o sono dele vai estar prejudicado, porque ele vai estar preocupado, pensando naquilo o tempo todo, ele não vai fazer
as horas de sono, vai ficar se debatendo à noite. No caso, vai ter a parte do sonambulismo, quem tem problema de sonambulismo, vai ter a parte de parece que o corpo tem comichão, que vai ficar virando para um lado para o outro, vai ter muitos pesadelos horrorosos e que a pessoa vai acordar no meio da noite, então, e não vai ter aprendizagem. Para as pessoas que estão observando a nossa live, é um tanto perturbador toda essa questão, mas tem um controle, né? Depois que você é acolhido diante de um profissional, depois você vai conduzindo, né? Toda essa questão consigo mesmo, você vai entendendo tudo que está acontecendo com você, porque assim, eu fico imaginando, né? Uma pessoa... E aí uma pergunta também, o TAG, ele pode, no mesmo sujeito, pode ser também instalado aí, ou diagnosticado, o TDAH? Também, a pessoa ela pode ter o TDAH e a comorbidade do TAG. Caramba! Aí é mais complicado ainda. E aí pode ter o TDAH com a comorbidade também do TOD, né? Do transtorno opositor desafiador. E aí, isso é mais complicado ainda. Acho que você tratou numa outra live sobre isso, achei bem bacana, né? Falando sobre essa questão. Então, assim, é mais difícil. E, principalmente, por conta das pessoas acharem, muitas vezes, que a pessoa está fingindo, que a pessoa não está acontecendo, e é difícil para a pessoa que tem TAG, porque ela acorda de manhã, às vezes ela acorda super bem, legal, mas se ela não souber lidar com a situação que vai acontecendo no dia a dia, ela não vai ter um dia legal, ela vai ter altos e baixos. Muito bom você colocar essas questões, porque, assim, é uma coisa muito interessante, né? São diagnósticos de situações que precisam ser arrumadas, e isso não é preguiça, talvez, isso não é que a questão não ter falta de inteligência, isso não é, enfim, outros derivados que as pessoas estão acostumadas a dizer. Isso é tratável, isso tem que ser compreendido e orientado, né? Vamos dar mais uma pausa aqui, tá? Outros boa noites. Ó, a Ângela também está vindo aqui. Ângela, obrigado pela tua presença, por estar aqui conosco. A Ângela é uma parceira aqui também do Grupo Recuperação em Foco. A Elisete está aqui conosco também, está sempre aqui dando boa noite para nós. Obrigado pela sua presença e participação. A Bia, que já falou aqui com a tia, que está arrasando, né, Bia? Obrigado, Bia. Aciona o nosso canal. Vá lá no sininho, aperta lá, fica todo cheinho lá para que você receba as nossas notificações, tá? A Ednália Guimarães. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Ednália. Seja bem-vinda ao canal Recuperação em Foco. A gente está na plataforma Facebook, YouTube, Instagram. Divirta aí o nosso material. Tem bastante coisa que a gente está gravando as lives, né, diariamente. E tem aí bastante material também que a gente disponibiliza nos posts. Então, seja bem-vindo ao canal. Meu pai faz uma pergunta aí que tem 2 vieses, né? Qual diagnóstico poderíamos fazer para o rei Davi ao lermos Salmos 64, 1 a 4? Agora, eu não lembro o que se passa ali, né? Qual é o texto? Eu teria que abrir a Bíblia aqui para verificar, mas é quando ele estava ocioso por Betseba, ou é quando ele estava ali na questão, quando ele manda matar o marido da Betseba? Qual que é? Ou é quando ele estava escondido de Saul, né? Espera ainda que eu vou abrir a Bíblia aqui para eu poder ler. Deixa ele abrir, a gente se concentra aqui. A gente fica... mandando um beijo para o meu filho Luiz Felipe e para a Maísa, que mandou mensagem aqui para mim, que estão assistindo. Legal, legal. Pai, coloca aí comentário aí do recorte da Bíblia para a Elisete responder. A Everly Aparecida Lucas Veiga. Está sendo bem esclarecedora a explanação da Luzinete. É isso. Beijo, Everly. O conteúdo é esse, né? A gente tem que trazer... E olha que interessante. É um assunto que a Luzinete está tratando. Ela tem esse transtorno, né? Ela possui essas dificuldades, percebe que tudo isso é funcional, pode manter uma vida, né? Tem os seus atendimentos, faz a vida continuar, né? Com as suas orientações e intervenções médicas, intervenções medicamentosas, tem todo o acompanhamento, e ela aí é uma figura para poder falar para nós que dá super certo, né? A convivência com a família, enfim.
Obrigado, viu, Luzinete, por você ter essa coragem de vir falar sobre isso que você tem, e aí você explanar toda essa questão que você também faz. Obrigado. Deixa eu ver uma outra. O versículo porque o rei Davi, ele passou por muitas situações, né? Então tem a história de quando ele foi lutar com Golias, tem a história de quando ele foi perseguido pelo rei Saul, aí tem a história das diversas guerras que ele participou, e tem quando ele foi perseguido pelo próprio filho Absalão, né? Então, assim, ele passou por vários estágios, né? E teve uma hora que ele realmente pede a morte. Mas, assim, no caso dele, eu assim, dessas partes que eu estou falando, eu não vejo que seria a TAG, né? No caso dele. Eu vejo que no caso dele era mais a depressão mesmo, né? Por conta que ele tinha vivido muitas coisas e ele amava o filho dele, e pensa essa questão, ele tinha que mandar o exército perseguir o filho dele ou fugir. Ele resolveu fugir, ele fugiu, mas mesmo assim o filho dele acabou morrendo pelas próprias mãos dele, que o pescoço dele ficou enganchado numa árvore, e ele acabou morrendo, e Davi não ficou feliz com isso, e depois ele foi entristecendo, foi ficando idoso, e precisou até de uma serva que o aquecia, por conta que ele perdeu a vontade. Então, pode ser também o TAG, porque no TAG a gente vê que começa quando a pessoa tem 30 anos e vai evoluindo na terceira idade. No meu caso, aconteceu comigo na menopausa, onde a queda hormonal, e com isso a gente tende a ter menos dopamina, então os hormônios femininos também, a diminuição. Então, a gente precisa repor isso com atividade física, e se tiver num estágio a nível perigoso, a gente precisa de ajuda de profissional para poder vencer isso. A gente não pode tentar resolver sozinho, a gente não pode ter medo do medicamento, né? A doutora Valéria foi muito clara comigo, ela falou assim que o remédio que a gente toma, ele não é nem tarja preta, ele é tarja vermelha, ele só é recomendado que tenha a receita é controlada para que não caia em mãos erradas esse medicamento e outra pessoa acabe tomando, porque o medicamento que é para a Luzinete não vai ser o mesmo que é para outra pessoa, porque cada pessoa ela tem um nível, cada pessoa ela tem um processo químico, e é a partir desse processo químico que o profissional ele vai avaliar. Então, assim, quando eu recebo um paciente meu, que a gente chama de paciente aprendente, né, na minha clínica, eu vejo que ele está com nível de ansiedade exacerbado, eu recomendo que ele procure um profissional, e aí esse profissional vai fazer todo um trabalho com ele para ajudar nessa área, porque o neuropsicopedagogo não atua nessa área. Então, cada um tem que atuar na sua área. A gente só faz levantamentos de hipóteses e a gente vai tratar o que é relacionado à aprendizagem. Agora, na área como da TAG, é um profissional especializado que vai estar identificando. Mas de tanto a gente receber os pacientes na clínica, a gente só de olhar a gente já percebe. É assim, bem, bem fácil. Né? A Everly está pedindo aí para eu dar uma boa noite para ela. Boa noite, Everly. A Silvana também, né? Minha amiga querida, Everly, amo muito. Ela me ajudou muito aí nessa fase que eu passei, né? Legal, legal. Pessoal, obrigado de vocês estarem participando aqui conosco, compartilhando o nosso momento. Uma coisa que eu fiquei assim inculcado. A doutora Valéria Trunkel? Não lembro o sobrenome dela agora, mas não é esse sobrenome dela, não. Ela atende no Alphaville, né, no prédio do Alpha Campus. Ela é uma excelente profissional, e assim, ela tem um olhar humano para a gente, né, porque ela não olha a doença, ela olha a gente como ser humano, ela para escutar a nossa história, e a partir do nosso histórico, ela vai passando
o tratamento de acordo com esse histórico, né? Então, assim, ela falou assim, como eu tenho histórico de drogas na família, e eu tenho a perda de 2 irmãos que morreram por conta das drogas, ela falou que a minha aversão a remédio tinha a ver com isso, entendeu? Então assim, ela tratou essa questão devagar, ela me encaminhou para a psicóloga, a Josilda, que é a minha psicóloga, ela é neuropsicóloga, uma excelente profissional, ela me ajudou, e uma das coisas que ela fala para mim, e sempre falava assim, Luzinete, você precisa mudar o foco e pensar, esse pensamento não é procedente, você vai pensar com a sua inteligência, isso realmente está acontecendo ou não está acontecendo? E aí ela foi me fortalecendo, os medicamentos tratavam a parte fisiológica e ela tratava a parte emocional, me fortalecendo como pessoa, para que eu pudesse lidar com as situações emocionais e com isso eu pudesse vencer o processo do TAG. Porque, assim, é muito difícil. Na minha igreja, eu sou a coordenadora da parte de educação. Eu tenho que ir à frente na igreja, eu tenho que dar recados, eu tenho que ministrar, tenho que dar cursos. E, assim, teve um momento que isso era difícil, o enfrentamento do olhar às pessoas e achar o que a pessoa está pensando de mim. Então, assim, a pessoa que tem TAG, ela tem que reaprender a olhar a vida com outro olhar, reaprender que às vezes você precisa dizer não, reaprender a você se olhar com o julgamento de Deus e não com o julgamento do outro, né? Porque assim, e queria citar aqui, o meu pastor, ele é psicólogo, o pastor Elionai, é uma pessoa maravilhosa, né? E ele, quando ele prega, ele fala assim, a gente tem que entender o nível de cada um. Tem pessoas que estão aqui, tem pessoa que está aqui, e aí a gente tem que fazer o quê? Respeitar. Se você está mais aqui, você tem que respeitar a pessoa que está aqui, e principalmente entender, né, essas fases. E eu acredito que Deus permitiu que eu tivesse essa patologia, né, que é o TAG, para eu poder ajudar e entender as pessoas que têm, porque às vezes as pessoas me falavam e eu não conseguia entender o que se passava. Hoje eu costumo dizer igual o Jó falou, agora não é de ouvir falar, mas é de sentir, né? Eu sei como que se processa. Então, isso que eu estou falando aqui para vocês é o que acontece comigo, dá sudorese na mão, e você tem que aprender a controlar. Aí, assim, quando o cortisol sobe lá no pico, cortisol é o hormônio do estresse. Então, ele sobe lá no pico e você tem que aprender a controlar ele com a respiração. Você vai ter que fazer a respiração 4x4. E com a respiração, você oxigena novamente o seu cérebro para você poder resgatar as informações, para você poder estar falando. Porque senão você vai dar um bloqueio aí na sua memória, você vai esquecer tudo que você tem para falar, vai te dar um branco. É muito comum quem tem TAG ter brancos, né? E você não saber mais aquilo que você precisa falar. E você tem que lidar, tem que, às vezes, brincar com isso, né? Fazer piadinhas com isso. E eu aprendi assim. Às vezes eu estou lá falando, eu esqueci a palavra que eu vou falar, eu brinco, a palavra vem. É o tempo da flexibilidade, da velocidade de processamento no meu cérebro, atingir e voltar novamente. E assim, o tratamento cognitivo que eu faço para os meus alunos, eu faço comigo. E isso dá muito resultado. Então, assim, mãe, se você tem um filho que ele está com dificuldade de aprendizagem na escola, ele está aí agressivo, irritadiço, olha, fazer o tratamento cognitivo com ele, para ele poder melhorar, poder se organizar, fazer a rotina. A rotina é muito importante para a gente não procrastinar. Não sei se já chegou nessa parte, né? Mas já está quase acabando, né? Está quase acabando. Então, assim, a rotina ela é muito importante. Porque a gente que tem TAG, se a gente não fizer a rotina, a gente só vai fazer o que gosta. O que é difícil, o que a gente considera difícil, a gente vai procrastinar. Vai deixar para a última hora e a gente vai fazer sem qualidade e a gente vai se tornar um mau profissional, um mau aluno, um mau filho, uma má esposa, um mau marido, entendeu? Então a gente precisa dessa rotina
fixar essa rotina e, a partir dessa rotina, a gente colocar o dia que vai fazer a atividade e quando vai terminar aquela atividade, né? E o que você vai precisar para fazer aquela atividade, para você fazer tudo com antecedência, manter as suas coisas do seu trabalho, das suas coisas em dia, não deixar atrasar, para você não aumentar a ansiedade. Você sempre tem que estar regulando. E eu, para a questão da ansiedade, eu faço caminhada, estou fazendo a transição para corrida. Hoje eu consegui fazer 800 metros de corrida, né? Estou de parabéns hoje. E 800 metros de corrida, eu faço pilates também, o estúdio da Lia Barreto, hein? É maravilhoso, lá na Dante Carraro, hein, gente? Muito bom mesmo lá, o atendimento, elas são fisioterapeuta, ela e a Mônica Leão, né? A Lia e a Mônica Leão, muito bom. A gente tem uma fisioterapeuta aqui no nosso meio, que é a doutora Miriam, também tem um estudo de pilates, e faz toda a diferença aí, ó, também indicada aí, doutora. Isso. Obrigado pela participação. Bom, obrigada aí, doutor. É maravilhoso, né? Porque chega lá, ela estabiliza a nossa coluna. No caso, eu tenho um problema na cervical e quando eu fico ansiosa e tende a eu ficar com tensão muscular, então chega lá, ela coloca todos os ossinhos assim no lugar e passa os exercícios específicos. Então é muito bom mesmo. E você tem que se amar, né? É muito importante isso, você resgatar a sua autoestima. É muito gostoso. Hoje o que eu estou fazendo é isso, tá, Jairo? Eu estou resgatando a minha autoestima, aceitei o seu convite, para mim foi um desafio, né? Assim, se não fosse você, eu não estaria aqui, mas você me ajudou a vencer esse medo de estar fazendo a primeira live da minha vida, espero que seja a primeira de muitas, né? E assim, graças a Deus eu estou me sentindo leve. Bom. Pessoal, que baita live, né? Quanto conhecimento, quanta orientação, né? Até uma atenção para as mães, né? Que estão assistindo o canal, que têm compartilhado os nossos momentos de aprendizagem, desde o momento que a gente falou sobre o TDAH, né, algumas semanas passadas, né? E a proposta do canal é trazer a questão do TOD também, que é daqui uns dias, a gente vai falar sobre esse transtorno com uma pessoa fantástica também, que sabe falar muito e tem um gabarito, porque ela também tem uma filha, uma adolescente, que possui o transtorno opositor e desafiador, e aí ela foi estudar de acordo com essas questões que ela sofria na própria família. Então, obrigado a vocês que estão aqui. Eu tenho duas últimas questões, mas vamos ver se o público está aqui para poder fazer mais uma observação. Olha lá. O uso de medicação controlada também desenvolve dependência quando se tem a predisposição, por isso a importância de um acompanhamento médico para avaliar a qualidade de vida até o desmame. Eu acho que, sem dúvida, né? Isso aí precisa ser acompanhado, precisa ser orientado, não pode fazer por livre e espontânea vontade, até porque são coisas que você pode desencadear muito, muito piores depois. Obrigado, Dijane, pelo seu comentário. Então, Jairo, uma coisa que acontece muito é que as pessoas, por medo de tomar o medicamento, elas começam o medicamento e interrompem. E depois elas começam e interrompem de novo sem orientação médica. Aí o organismo dela cria uma resistência àquele medicamento. E aí a médica vai ter que ir aumentando dosagem, e aí esse desmame demora mais. Então, assim, se a pessoa ela seguir a orientação médica direitinho, o que vai acontecer é que ela vai fazer o desmame tranquilamente, vai continuar com a psicóloga, vai ter uma vida tranquila aí, mas assim, sempre observando que ela sempre vai ter que, uma vez por ano, voltar no seu psiquiatra para verificar como está, se está bem, se não está, e isso é importante. Assim, é você aceitar, você precisa aceitar que você tem TAG. Né? É um transtorno, assim, quando a pessoa não aceita, tudo fica mais difícil, porque ela começa a misturar o medicamento com álcool, também isso é prejudicial, então precisa se assim aceitar. E precisa tomar cuidado com os profissionais que procuram, porque tem também profissionais que querem que você fique dependente,
para você não acabar, não terminar o tratamento, né? Você vai ficar ali. Então, você tem que passar com um médico que ele quer te tratar, né? Ele não quer você eternamente no consultório dele. Sim. Duas últimas perguntas, assim, para a gente acabar com chave de ouro, que eu acho que é interessante, você deu uma pincelada nela, que eu já estava preparado. Assim, uma pessoa que tem o transtorno por uso de substância, e aí consegue estacionar esse transtorno, consegue interromper e começa a viver em abstinência, ou seja, fora da substância. E aí começa a aparecer algumas outras questões. Por exemplo, o TAG, por exemplo, ou ansiedade, por exemplo, TDAH, enfim, qualquer outro transtorno. Se a pessoa volta a fazer o uso de substância, isso é muito mais potencializado ou prevalece o uso de substância, amortiza, né, num bom sentido, a TAG ou a ansiedade, talvez? Como que funciona esse processo? Eu lido com dependentes químicos e eu vejo muita dificuldade do sujeito se manter em sobriedade. Ele até tenta 3 meses, 9 meses, 1 ano, mas depois tem uma recaída, já tem uma série de outros detalhes que precisa ser tratado. Como é que funciona isso numa recaída? Potencializa tudo isso? Então, ao meu ver, o que acontece é que ele precisa de um acompanhamento com a psiquiatra e também com a psicóloga. E também ele precisa desse conselheiro, que é o caso você, esse trabalho que você realiza. E assim, ela que vai pontuar se o tratamento dele com medicação, no caso dele, vai ser prejudicial ou vai ser legal para ele, ou se para ele vai ter que fazer os tratamentos alternativos. Agora, uma observação. Esse tratamento possui dentro do CAPS, por exemplo? CAPS-AD, CAPS, alguma coisa assim? Sim, possui tratamento dentro do CAPS. Normalmente a pessoa, aqui em Carapicuíba tem o CAPS de dependência, a pessoa pode estar procurando, e aí eles fazem esse acompanhamento, tem palestras, é um trabalho legal que eles fazem. Mas, assim, o dependente, ele vai precisar também do apoio familiar, ele vai precisar também da questão de se sentir feliz com a atividade que ele está realizando, né? Vai ter que se encontrar como pessoa, que é muito importante ele se encontrar como pessoa, para ele poder recomeçar. E ele vai ter que viver um dia de cada vez, né? Eu vejo que, assim, eu costumo, a mesma coisa eu que tenho o TAG, é um dia de cada vez, né? Basta cada dia o seu mal, a Bíblia diz isso, né? Basta cada dia o seu mal. Então, assim, a gente viver um dia de cada vez, buscando, só hoje eu vou levantar, vou fazer as minhas atividades, vou dar o meu melhor. Se eu não conseguir, eu tenho amanhã para tentar de novo. Muito legal, muito legal. Vou colocar aqui o comentário da doutora Miriam. Exatamente, as atividades físicas, em especial o Pilates, conecta nosso corpo com nossa mente, busca o nosso equilíbrio através das nossas emoções e entender nosso corpo diminui as crises de ansiedade. Muito legal. Você faz a prática e ela vem trazendo a teoria. Então, tá legal. Muito bom. E aí, gente, tudo que a gente falou aqui tá nesses... Depois a live vai ficar gravada, tá? Tá nesse material. Tudo que a gente está falando aqui, a gente não está falando por falar. A gente está falando com uma pessoa que teve esse problema. Hoje ela entende, uma profissional que faz da sua vida hoje ser fundamentada diante desse problema e ajuda e orienta pessoas que têm esse transtorno. Então, tá tudo aí. Assistam depois a live, você que está chegando agora, boa noite, né? Acione o nosso sininho para que você receba as nossas notificações. Enfim, última pergunta, para a gente meio que finalizar. Beijo, Thaís, beijo, Escola Alfa. Eles estão mandando mensagem aqui no meu WhatsApp. Legal. E vamos marcar outro momento, com certeza. Estou aqui à disposição para a gente agendar. Qual que é a prevalência da TAG? A prevalência no sentido faixa etária, se é homem e se é mulher.
A prevalência é mais mulheres, né? A prevalência é mais mulheres, e na idade de 30 anos em diante, sendo mais incidente na questão da menopausa e na questão da pessoa idosa, porque a desesperança da vida, não sabe o que vai acontecer, não sabe se vai ter alguém para cuidar, se não vai ter, se vai ficar sozinha, se não vai. Então, com isso, começa a se manifestar, porque também acontece aí a diminuição dos hormônios, que na neurociência a gente chama dos neurotransmissores. Muito bom, muito bom. Tá tranquila? Toma um gole d'água. Tô de boa, foi gostoso. Toma um gole d'água. Pessoal, obrigado por vocês estarem conosco, obrigado por vocês assistirem e compartilharem esse material. É muito importante, gente, vocês que queiram ser os nossos parceiros, né? Lá na vinheta tem lá um espaço, né? Seja nosso parceiro. Você que procura um canal, né, para que você consiga divulgar algum trabalho, seja comunidade terapêutica, seja modelo de tratamento, seja um profissional da área da psicologia, enfim. Aqui é um canal que nós tratamos isso como se fosse uma extensão, né? Então, a gente tem essa ideia de procurar parceiros. Você que queira ser o nosso parceiro, vai até as nossas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, manda uma mensagem lá, ou também tem um celular que você pode acessar pelo WhatsApp, entre em contato conosco, você que queira saber um pouco mais sobre os projetos do Recuperação em Foco, a gente está em andamento com algumas coisas, né, e procuramos parceiros. Obrigado de vocês estarem aqui conosco, mais uma vez eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, os familiares da Luzinete, os conhecidos da Luzinete, talvez os pacientes da Luzinete, né, Luzinete? As pessoas que estão sempre aqui conosco, obrigado de verdade, que vocês fazem toda a diferença aqui. E agora eu queria falar sobre o último dia do mês de janeiro, né? E aí falar sobre essa logo que está em cima de nós, que é a Dry January, é um movimento, né, que nós aderimos, o Recuperação em Foco se aderiu aqui a essa ideia, para que a gente pudesse orientar as pessoas que fazem uso de álcool excessivo e aquelas pessoas que fazem uso de álcool recreativo. Ou seja, para que elas tivessem uma atenção, né, nesses 31 dias primeiros do ano, para que ele pudesse reduzir essa dose e observasse, né, a qualidade do seu sono, a sua rentabilidade no teu trabalho, a questão emocional, a questão relacional, enfim. Passou os 31 dias primeiros, você que conseguiu atingir o seu objetivo de trocar a sua dose diária por uma xícara de chá, você está de parabéns. Você que não conseguiu alcançar o seu objetivo, permaneça nesse pensamento, permaneça nesse comportamento, que faz toda a diferença. Nos procure se você tem aí um pedido de ajuda, a gente também está à disposição, tá, gente? Obrigado, de verdade. A Beatriz está mandando um monte de mensagem aqui, ó. Beijo, Beatriz. A Rosângela, a sogra do meu filho, também me mandou mensagem aqui. Beijo, Rosângela. Que legal, que legal. Aí, ó, a Elisete está falando, ó, super interessante, as orientações nos ajudam a avaliar as várias situações que passamos. Vivenciei algumas das situações que passei no período da doença da minha mãe e no período do luto. Obrigado. Então, eu acho que calhou, né? As informações casaram aí, né? Obrigado, Elisete, pela participação. E, assim, quero agradecer você, Luzinete, pela presença, por aceitar esse desafio, né? Ainda bem que você encontrou um ambiente muito tranquilo aqui. Sim. Espero que a gente possa agendar um novo momento, com uma nova proposta de assunto, um debate. E quero demais agradecer aí toda a sua família que esteve conosco. Se você quiser fazer as suas considerações finais, fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, né? E aqui eu quero registrar aqui o meu agradecimento ao meu marido, Luiz Augusto da Silva,
Ele é uma pessoa maravilhosa e ele é uma pessoa que o cuidado dele faz toda a diferença, né? As pessoas às vezes costumam falar de casamento, né? Eu sou aquela pessoa que estou casada há 26 anos, esse ano vou para 27, e digo que eu casaria de novo com o mesmo marido, né? Então, um beijo, meu amor, que Deus abençoe a sua vida. Meu filho, que também é um menino de ouro, que eu amo muito, a Beatriz, que eu amo muito, Iraci, Renato, que eu amo de paixão, a Meire, que me apoiaram muito, e também a Maísa, minha nora, né? Amo você. Então, que é muito motivo de gratidão, né? Família, pra gente, é tudo, né? Muito bom. Muito obrigado, de verdade. Quero também agradecer a minha parte da família que esteve contribuindo aqui conosco também. E é isso. Amanhã nós temos uma outra proposta, uma outra entrevista muito legal. E fiquem todos com Deus. Luzinete, só fica mais um minutinho para a gente encerrar. Tá bom? Tá certo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.